Bom dia, Rio Branco. Oferecimento Fogás. Botijões menores, econômicos e convenientes. Olá, muito bom dia. São 6 horas mais 11 minutos. Está começando, está no ar mais um Bom Dia Rio Branco. Hoje, sexta-feira 13. Você que tem algumas superstições, muito cuidado, hein? Eu já começo dando a dica que se trocar a televisão aí de canal, aí sim o negócio pega nessa sexta-feira. Mas nós já estamos chegando com mais uma edição do Bom Dia Rio Branco para você em qualquer parte da capital, para você nos municípios vizinhos. Muita informação a partir de agora, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Comigo hoje, Jota Guimarães, meu amigo de todos os dias. Bom dia, Jota. Muito bom dia, Tião. E a maldição para quem desligar a televisão e mudar de canal já sabe. É o corte no fornecimento de energia elétrica automaticamente pela Eletrobras, sem lhe avisar previamente. Olha, estamos começando o Bom Dia Rio Branco, aquele programa de todas as manhãs que deixa você muito bem informado antes de sair de casa, trazendo o que é destaque no Acre, no Brasil e no mundo, com as informações que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Confira com a gente o que é destaque no nosso Bom Dia Rio Branco de hoje. Você fica sabendo que 74 ordens judiciais são cumpridas no Acre. Isso tudo faz parte da terceira fase da Operação Lares da Polícia Civil. Ousadia, e coloque ousadia nisso. Mulheres usavam sacas de farinha de Cruzeiro do Sul para traficar droga da região do Vale do Juruá para Rio Branco. Você vai ver ainda que, sentenciado a 9 anos de prisão, ele chora e explica por que acabou quebrando o benefício e ele foi aí recapturado pela polícia. Centro de Estudos de Língua formam mais de 800 jovens em 4 idiomas diferentes. Produtores rurais com ordem de despejo estão ameaçando fechar a estrada entre Rio Branco e Brasileia. E mais, decisão do Senado de afastar do cargo a presidenta Dilma Rousseff repercute na Assembleia Legislativa acreana e é o tema central dos debates entre os deputados. Esses são os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, 13 de maio. O Bom Dia Rio Branco está no ar. A gente volta daqui a pouquinho. No Acre são 6 horas mais 14 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo desde já a sua audiência, sua companhia, você que acorda cedo todas as manhãs para sintonizar a TV Rio Branco e acompanhar o Bom Dia Rio Branco. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8 SBT, levando para você a notícia e a informação. Bem, hoje é o segundo dia de um novo governo no Brasil, né? E as expectativas são muitas para o que vem pela frente em nosso país. Enquanto aqui no Acre, a vida segue. Com as informações, com as notícias, com os fatos que faz a história de mais uma sexta-feira. E hoje, 13. Olha, 74 ordens judiciais foram cumpridas na manhã de ontem pela Polícia Civil, na terceira fase da Operação Lares, desencadeada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Uma operação policial que teve início lá no mês passado para prender acusados de comandarem um esquema de desvio de casas, comercialização e negociação de residências que seriam para famílias carentes em Rio Branco. Vamos ver a reportagem do Paulo Roberto. Na terceira fase da Operação Lares, agentes da Polícia Civil deram cumprimento a 74 ordens judiciais nos residenciais Rulino 3, Cabreúva e Cidade do Povo. Desses, 37 mandados de condução coercitiva e 37 medidas cautelares de desocupação dos imóveis, que, segundo a polícia,
foram adquiridos dentro de um processo fraudulento com suposto envolvimento de servidores da Secretaria de Habitação do Estado. Essa é uma diretriz nossa, do próprio governo do Estado, é uma diretriz em que sejamos intransigentes e implacáveis em situações de corrupção. A Operação Lares, quantas fases for necessária, vai ter, independente de quem quer que esteja envolvido. Nós não vamos medir esforços para investigar até a última instância e para chegar àquelas pessoas que estejam de uma forma ou de outra envolvidas. Com a retirada também dessas pessoas, desses locais, nós verificamos não só os desdobramentos de natureza criminais, mas tem os desdobramentos até administrativos, porque foram cláusulas de contratos também que foram desfeitos e aí vão estar sendo repassados posteriormente para que sejam beneficiadas aquelas pessoas que foram beneficiadas, que tenham que ser efetivamente beneficiadas. Nessa fase, a polícia vai ouvir o depoimento e notificar o afastamento das casas por parte daqueles que não deveriam estar ocupando as unidades habitacionais, já que foram construídas para atender pessoas que moram em áreas de risco. Na verdade, não foi isso que identificou o Ministério Público Estadual por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Nós conseguimos encontrar situações de contemplados, né, que receberam casas por fins emocionais, amigos de pessoas, com vínculos de parentesco também, trocas de favores e apoios diversos e também algumas situações de venda de imóveis, venda pura e simples de imóveis. Cito aqui algumas distorções, exemplo de pessoas que foram contempladas. Tivemos um caso de uma pessoa que foi contemplada que não mora no nosso estado, mora no Mato Grosso do Sul. Também pessoas que foram contempladas em mais de um programa habitacional e outras situações em que indivíduos do mesmo núcleo familiar chegaram a receber mais de um imóvel. O delegado responsável pela condução das investigações da Operação Lares informou que 40 unidades habitacionais foram adquiridas dentro de um processo fraudulento e que os contratos serão anulados. 3 unidades foram vendidas com a suposta participação de servidores da Secretaria de Habitação, com valores que foram de 20 a 30 mil reais. Nós identificamos aí 51 pessoas, dessas 51 não houve a efetivação do processo fraudulento, das outras 40 houve a efetivação, porém 3 não chegaram a receber o imóvel, ou seja, não houve a consumação da vantagem devida que tipifica o crime de estelionato. As outras 37, que foram alvo da operação de hoje, né, foram plenamente identificadas, a maioria delas, 95%, no primeiro momento, negaram, né, essa contemplação irregular, mas os interrogatórios de hoje são justamente para dar uma segunda oportunidade para elas querendo exercer uma defesa indireta sobre as condutas que elas praticaram. O secretário de Segurança Pública falou sobre a liberação de Marcos Huck, concedida pela Justiça na segunda-feira. Ele foi um dos presos na segunda fase da operação. A razão pela qual foi decretada a prisão dele foi porque ele estava coagindo, intimidando, causando ameaça para as pessoas que estavam sendo investigadas ou que eram vítimas, ou vítima-autor. Então, por essa razão, foi decretada a prisão. Como esse status quo não existia mais essa condição, a Justiça compreendeu que já não tinha mais o requisito da prisão preventiva. E por essa razão, houve a liberação da pessoa. Acredito que não, porque o status quo não está mais presente. De acordo com a polícia, quem adquiriu casa de maneira irregular já tem um prazo definido pela Justiça para entregar o imóvel. 48 horas para sair das casas. E essa é a grande... É o mais importante dessa fase, é que o que está se fazendo agora? O Estado de Polícia está colocando essas pessoas para fora em 48 horas, devolvendo para a Caixa indicar e fazer o processo seletivo adequadamente, e aquelas pessoas que realmente fazem jus e têm direito a ocupar as casas, passem a ocupar de acordo com aquilo que é o perfil socioeconômico de cada um. Aí no Acre são 6 horas mais 20 minutos. Os esclarecimentos da polícia, do secretário de Segurança Pública, também do secretário de Polícia Civil, delegado Robert Alencar, que também
já esteve aqui no Bom Dia Rio Branco e, como foi dito durante a matéria, 37 casas foram entregues e 3 foram negociadas, mas não foram entregues. E foi justamente com essas 3 que podemos dizer que a casa caiu. Agora o que fica é o sentimento de gratidão da população à polícia por estar agindo dentro da legalidade e cumprindo aquilo que a sociedade queria que acontecesse, que é a punição dos envolvidos e, acima de tudo, aquelas pessoas que adquiriram as casas de forma irregular, sem passar pelo processo que é exigido, estão tendo aí o prazo de 48 horas para deixar as residências. Mas isso não afasta aí delas a culpa de terem participado dessa negociata e desse esquema fraudulento, não é isso, Guimarães? Verdade. 6 horas e 21 minutos no Acre. 2 mulheres, no caso primas, estavam utilizando uma saca de farinha de Cruzeiro do Sul para traficar entorpecente. No caso, segundo a polícia, pasta base de cocaína da região do Vale do Juruá para Rio Branco. Esse fato ocorreu ontem pela manhã e a prisão se deu já aqui na chegada de Rio Branco. Eu mesmo fui lá e conferi esse assunto. Na tarde desta quinta-feira, uma operação conjunta da Polícia Civil com o Batalhão de Operações Especiais apreendeu 3 quilos de pasta base de cocaína e uma certa quantidade de maconha em um ônibus que vinha da cidade de Cruzeiro do Sul. A droga, embalada com proteção plástica, estava enterrada em uma saca de farinha de mandioca no compartimento de bagagem do ônibus. A polícia teve que usar cães farejadores para localizar o entorpecente, pertencente a 2 mulheres naturais da cidade de Ipixuna, no estado do Amazonas. Anita Ferreira de Brito e a prima Roseni do Nascimento Ferreira foram as últimas passageiras a embarcarem no ônibus na rodoviária de Cruzeiro do Sul, com destino a Rio Branco. Segundo a polícia, elas já vinham sendo investigadas pelos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecente, devido às constantes viagens para Rio Branco. O delegado Pedro, ele e a sua equipe da DRE já vinha investigando essas 2 mulheres há um certo tempo e hoje, tendo ciência que elas vinham de Cruzeiro do Sul aqui para Rio Branco trazendo essa droga, aí passaram a seguir o ônibus desde o bairro Custódio Freire e com o apoio do BOP, da Polícia Militar, fizeram a abordagem nas proximidades ali do Ibis. E aí foi encontrado dentro de um saco de farinha esses 3 pacotes de cocaína e um pedaço pequeno de maconha, além daquela arma que também foi apreendida. Então está sendo realizado aqui o auto de prisão em flagrante pela DRE. A prisão das 2 mulheres ocorreu na entrada de Rio Branco, mas elas já vinham sendo seguidas pela polícia desde a cidade de Bujari, para não ter risco de desembarcarem antes da barreira policial. A polícia já tem certeza que a droga seria entregue a um traficante aqui de Rio Branco e agora investiga qual é a conexão que essas 2 mulheres tinham no Vale do Juruá, de onde saiu o entorpecente. De uma coisa tenha certeza, o que se vê hoje, as estatísticas retratam muito bem isso, é que, segundo o próprio IAPEM, cerca de 40% das mulheres detidas hoje, cumprindo pena, são mulheres que foram pegas em flagrantes praticando algum tipo de tráfico, ou tentando entrar no presídio com entorpecente para o namorado, para o marido, ou mesmo sendo usada pelas quadrilhas para transportar entorpecente. Eu não consegui gravar entrevista com elas, mas a Sirlene ali, a Lourinha, chegou a relatar que a droga não era delas. É um discurso de todos. Segundo ela, se for, é da prima, da outra, mas que ela não sabia de nada. Mas também ela deixou vazar uma informação que estava vindo de Cruzeiro do Sul para se encontrar com um namorado. E o que é muito frequente hoje é justamente a aproximação amorosa de um homem para com uma mulher dessa numa situação de fragilidade para que venha a aliciá-la a entrar no mundo do tráfico. E a pergunta que fica no ar é,
o que leva duas moças tão bonitas, iguais a essa aí. Inclusive, a Lourinha estava com um filho de 2 anos que ficou lá na delegacia até chegar ao conselho tutelar para ser entregue. O que leva mulheres jovens iguais a essa aí, com boa aparência, aparentemente com uma situação de vida financeira até estável, que dá para sobreviver. O que leva elas a ingressar no mundo da criminalidade, principalmente no tráfico de entorpecente. As duas, na carteira de identidade, são naturais de Ipixuna, no Amazonas, mas já estavam morando em Cruzeiro do Sul. E como a polícia chegou até elas? Por causa das frequentes viagens. Toda semana elas faziam uma viagem para Cruzeiro do Sul e traziam uma saca de farinha de Cruzeiro do Sul. O que é comum, quem vai a Cruzeiro do Sul sempre trazer a famosa farinha de Cruzeiro do Sul. Agora, o incomum é enterrar esse tipo de produto na farinha de Cruzeiro do Sul e trazer para cá. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero ouvir de você o que você pensa, qual a tua opinião em relação a essa pergunta. O que leva uma mulher? O que leva duas adolescentes? O que leva duas moças iguais a essas aí ingressar no mundo da criminalidade? Se tornar um soldado do tráfico. Uma espécie de mula é o termo usado no meio da criminalidade. É aquela pessoa que transporta a droga sabendo do risco de ser presa, em troca, muitas vezes, de mixaria. O nosso telefone para a sua participação é 9999 8066. A partir de agora, você já pode ligar e deixar aqui a sua opinião. Tião, o que leva duas mulheres bonitas como essas aí a ingressar no mundo da criminalidade? Tem explicação? É complicado. Às vezes, não sempre por necessidade financeira, porque nós sabemos que o valor é irrisório. Muitas vezes é um valor muito baixo que elas recebem, que não dá nem mesmo para pagar o advogado para fazer uma visita a elas na delegacia ainda. Então, a gente, muitas vezes, deve ser por amor mesmo, né? Como você bem disse aqui, algum envolvimento com algum tipo de namorado, alguém que tem um envolvimento com o tráfico e acaba usando essas mulheres. O nosso telefone é o 9999-8066. Você liga e deixa aqui a sua opinião. Já temos o primeiro telespectador na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com Chico Benício. Chico Benício, você fala de que bairro? Eu falo aqui do Nova Esperança. Nova Esperança, obrigado pela audiência, pela participação. Qual a sua opinião sobre o tema que nós estamos debatendo hoje? Olha, eu tenho a dizer uma coisa. Você vê que a criminalidade nos últimos 15 anos, 16 anos, tem aumentado muito em todo o Brasil. Nós temos que olhar para o perfil e o sistema de governo que hoje se encontra no estado do Acre e em Brasília. Quando a criminalidade aumenta dentro de um país, é porque o governo vai mal, o estado vai mal. O combate aumenta por parte da polícia, o juizado solta, coloca os marginais na rua, que nem todo tipo de criminalidade, principalmente a droga, que é o tema desse momento. Por que aumenta o tráfico de droga? Porque não tem emprego, meu irmão. Os homens acabaram com 12 milhões de empregos, a verdade é essa. O estado do Acre fechou os postos de trabalho em todo o estado do Acre, fechando os pequenos comércios. Esse governo ele tem enterrado o sistema do comércio no estado do Acre, cobrando seus impostos muito caros, fechando os pequenos comércios e acabando com o trabalhador. O problema é esse. Qual é o melhor caminho? Tráfico de droga, que é mais fácil, levando o dinheiro mais rápido. Boca de fumo em Rio Branco tem mais de 30 mil bocas. A verdade é essa, meu irmão. Onde tu anda, praticamente, aonde tem um posto, tem uma boca de fumo. A verdade é essa, é a realidade da administração pública que levou a população à marginalidade e o crime organizado, irmão. Tá certo, obrigado pela sua participação, Chico Benício. Ligue sempre que puder, participe sempre que puder e dê aqui a sua opinião. Você que está em casa também, você pode ligar e participar. 9999-8066. O Chico Benício atribui o tráfico de drogas, principalmente dessas mulheres que a gente está falando hoje, à falta de trabalho. O que é a opinião dele, a gente respeita e você também pode dar a sua opinião. Nós também temos a nossa opinião, mas você, o que vale aqui hoje, nesse momento, é a sua. Ligue agora, 9999-8066. Falta de trabalho talvez não seja aí o fato, né, Guimarães? E nem o melhor caminho, né? O Chico citou que é o melhor caminho. Eu acredito que não seja o melhor caminho, porque todo dia tem traficante sendo preso. Então não dá para ser o melhor caminho. Talvez seja o caminho mais ilusório, enganoso.
Mas é a opinião dele e a nossa a gente guarda para a gente mesmo em outra situação. Vamos então continuando com o Bom Dia Rio Branco, agora são 6 horas e 30 minutos, tem mais uma participação. Olhe bem a pergunta, o que leva uma mulher, o que leva duas jovens bonitas iguais a essa aí a trilharem no caminho da criminalidade? Alô, bom dia. Bom dia. Falo com quem, por gentileza? É o Raimundo Vieira, eu sou lá de Tarauacá, mas estou aqui na Bahia. Na Bahia, de Tarauacá. Seja bem-vindo, então, a Rio Branco e fica à vontade aqui no nosso programa e aí na Bahia. Me diga uma coisa, na sua opinião, o que leva duas mulheres, primas, ou o que leva uma mulher a acabar se colocando a serviço de uma quadrilha de tráfico de drogas? Rapaz, o que eu acho que negócio de droga, quanto mais dia passa, mais aumenta. E a justiça não dá jeito, não dá jeito. Porque o cara vai preso e quem mais faz isso é os de menor, vendendo droga. Lá em Tarauacá é uma cidade pequena, mas tá cheio. É as crianças que vendem. E aí os pais dão apoio. Aí esse senhor falou aí, botou a culpa no governo. Mas uma parte sim, e outra parte não, porque muita gente está saindo do seringal, das colônias, para vir para a cidade roubar e vender droga. Então, tudo quanto é ruim, bota em cima do governo. Eu acho que uma parte ele tem culpa e outra parte não. Porque nem todo mundo pode ser empregado, porque se a pessoa, se todo mundo for empregado, como é que não comprou arroz e o feijão, o milho para as galinhas, a farinha? Porque aí não comprar da onde? E vem lá do sul. Porque hoje a maior parte do legume que nós compramos vem de fora. Tá uma crise, o feijão lá em Tarauacá está custando quase R$7 um quilo de feijão, está dando. O arroz é que está mais barato, tá dando R$3. E a gente não está mais nem aguentando o dinheiro que a gente ganha no salário, não está dando nem para comprar as coisas, porque essa Bolsa Família acabou também com o país, porque aí muitos deles ganham um salário, bem mais de um salário, aí o cara já tinha preguiça, aí com esse negócio desse dia de Bolsa Família, aí não quer trabalhar, porque diz que o IMAC empata de brocar. Eu acho que um trabalhador rural, para você brocar um quilo de mato para você plantar seu feijão e arroz, eu acho que não é proibido não, porque você tem sua família para tentar e precisa também o dinheiro para você comprar alimentação. Certo. Aí muitos deles já acha esse encaixamento aí para não fazer nada, aí fica esperando por Bolsa Família e empreenda a mulher para ir todos os anos para ganhar o salário da maternidade. Meu amigo, obrigado por Muito bem, obrigado pela sua participação. São 6 horas e mais 33 minutos. As opiniões se dividem aqui, né? E a gente está para ouvir, tá? A pergunta é, o que leva uma mulher a se colocar como uma espécie de soldado do tráfico, a ingressar na criminalidade, a fazer parte de quadrilhas de traficantes? E o resultado é esse que a gente acaba vendo aí. Todo dia, gente sendo presa por tráfico de entorpecente aqui em Rio Branco, né, tio? É isso mesmo. E como bem disse o nosso último telespectador, o último participante, ele já não acredita na falta de trabalho que faça com que a pessoa trilhe pelo mundo do crime, pelo mundo do tráfico de drogas, porque, segundo ele, nas próprias colônias, na zona rural de todo o estado, as pessoas abandonam ali as suas atividades que não dependem muito do governo, e sim da força de trabalho de cada um, para vir para a cidade fazer o tráfico de drogas. Então são as mais diversas opiniões e a gente quer ouvir também a sua, 9999-8066. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Não quero me identificar, não. Você fala de que bairro? Belo Jardim. Belo Jardim, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Qual a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? A minha opinião é que o governo não tem culpa de nada. E os pais também não têm. Porque essas moças, pelo que eu estou vendo, elas já são adultas. Elas já sabem o que é bom e o que é ruim. Falta de emprego também não é, porque hoje tudo que você se botar aí para vender, você vende. Certo. Você ganha o seu dinheiro honestamente. Mas é o mundo do crime que a pessoa já tem aquela tendência, acha que dinheiro fácil é vender droga. Tanto emprego, tantas pessoas por aí que precisam de pessoas para trabalhar, mas elas não querem, eles não querem.
tendência já é a mente dele que já olha para aquilo e quer entrar nesse mundo mesmo do crime. Ninguém tem culpa, o único culpado é eles mesmos, é elas mesmas. Porque as mães não querem que os filhos entrem para esse crime, para esse mundo de crime, esse crime terrível que é a droga. Mas é a tendência, eles acham bonito isso. Até porque eu sou mãe, e meus filhos, graças a Deus, eu honro a Deus por isso. Meus filhos nunca inclinaram para isso, nem minhas filhas. Mas, para você ter uma ideia, as mães têm suas filhas jovens, adolescentes, e às vezes aparece pessoa de bem, até para namorar com ele, ela não quer, que é esse tipo de gente assim, que mexe com droga, coisas fáceis. Então ninguém tem culpa, o único culpado é elas mesmas, é eles mesmos. Porque falta de conselho não é, falta de oportunidade também, de serviço também não é. Porque tudo que a pessoa quiser fazer, ele faz. Tudo é lícito, mas nem tudo se convém fazer, né? Tá certo, obrigado pela sua participação. Um bom dia especial a todo o pessoal, a todos os moradores e telespectadores aí do Belo Jardim que acompanham o Bom Dia Rio Branco. Já na opinião dessa nossa telespectadora que não quis se identificar, ela disse que a falta de trabalho não é o que faz com que a pessoa trilhe pelo mundo do crime, pelo mundo do tráfico de drogas. Segundo ela, o que falta é coragem de trabalhar. Bem, Tião, e uma coisa todos nós sabemos. A vida é da gente e a decisão é nossa quem tomamos. A gente conduz ela para o lado que você quer e coloca ela na garagem que você acha que cabe ela. Então, acima de qualquer coisa, a primeira responsabilidade pelos meus atos e pela condução que eu dou à minha própria vida sou eu mesmo. Vamos então, essa já é a última participação de hoje, já são 6 horas e 37 minutos, a gente já vai adiantando, que é para avisar os outros que estão aí na linha, né? E o agradecimento já antecipado. Alô, bom dia, falo com quem? José Leonardo. Oi? José Leonardo. José Leonardo? É. José Leonardo, tu fala de qual região da cidade? Rapaz, eu moro aqui no aeroporto. No aeroporto? É. Leonardo, o que tu acha? É o seguinte, viu? O governo não tem nada a ver com isso. O culpado é as pessoas mesmo que querem entrar nessa vida, que nem essa mulher falou agora aí, né? Elas acham que o dinheiro é tudo. Mas existem umas pessoas que dizem que culpa logo o governo, culpa circulando, mas não tem nada a ver com isso. O culpado são elas mesmo. Elas se jogam com esses caras que acham que são os bons, né? Eu mesmo vejo procurando, às vezes, umas para trabalhar para mim aqui, e elas não querem. Eu pago R$50 para fazer a diária todo dia, elas não querem. Então é isso. Certo. Eu quero mesmo que elas se lasquem. Morra na cadeia. Certo, José Leonardo. É a escolha de vida de cada um, né? E não adianta transferir responsabilidades pessoais. 6 horas e 39 minutos, desculpa, agradecendo aqui você que ligou, participou, emitiu a sua opinião, deixou aqui registrado o que pensa a respeito do assunto. Você que tentou uma ligação não conseguiu, primeiro a gente já fica feliz, porque isso mostra o alto índice da nossa audiência e o congestionamento no nosso sistema. Mas, por outro lado, a gente fica também agradecido por você ter tentado e penoso por não ter conseguido, tá bom? Mas amanhã amanhã é sábado, segunda-feira, a gente vai estar aqui de volta com mais um espaço aberto para a comunidade em cima do tema que vai ser a pauta do dia, né, Tião? É isso mesmo, são 6 horas mais 39 minutos. Você que liga o seu televisor agora, nós estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8 SBT. Esse é o Bom Dia Rio Branco, para você em qualquer parte da nossa capital, também nos municípios vizinhos, Porto Acre, Senador Guiomar, Bujari. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Se quiser rever as matérias que já foram destaque no Bom Dia Rio Branco de hoje, basta acessar o nosso portal na internet, que é o www.oriobranco.net. Dando continuidade, vamos falar agora de um sentenciado a 9 anos de prisão pelo crime de tentativa de homicídio. Ele foi recapturado pela polícia e chorou durante a entrevista com o nosso repórter e falou os motivos pelos quais o levou a quebrar o benefício. Paulo Roberto tem os detalhes.
4 pessoas foram presas pelos agentes do Grupo Especial de Capturas da Polícia Civil por determinação da Justiça. As prisões ocorreram em diferentes bairros da cidade e foram realizadas entre a quarta e a quinta-feira desta semana. Entre os presos estão sentenciados e acusados de crimes de homicídios consumado ou tentado. 4 homicidas presos, demonstração que a polícia, de fato, efetivamente vem trabalhando, vem cumprindo o seu papel. São 2 indivíduos presos preventivamente e os outros 2 foram presos já com sentença condenatória transitada em julgado. Crimes graves, crimes de repercussão, participaram de crime de homicídio, aquele que impacta a sociedade, do qual a própria justiça, assim como a sociedade, abomina. Jorge Wilton Oliveira da Silva, 37 anos, condenado a 9 anos e 3 meses e 18 dias. Jorge Wilton estava no regime semiaberto, quebrou o benefício. Chorando, ele fez um relato porque não cumpriu a lei. Eu sou um dependente químico, estou em fase de recuperação. Agora não sei como vai ser minha vida, né? Que me tiraram do lugar que eu estava trabalhando. Tenho 2 filhos para criar, entendeu? Estou tentando tentar a sociedade, a justiça quer me deixar, entendeu? Eu não estava foragido, estava trabalhando, me trancaram, tenho 2 filhos para criar. Estou tentando cumprir minha direitinho, entendeu? Eu fui o rapaz que peguei 4 tiros no semiaberto, aí resolvi pegar uma clínica da PADEC, a PADEC está sabendo tudinho, estava internado, esse dia agora estou na 3ª fase de tratamento, aí fui pego, entendeu? Fui na delegacia, um biel, nem eu sabia, tinha um biel para mim, poder dar um biel para tirar o documento poder da minha carteira, eu trabalho em carteira assinada e tudo, e fui me recolher, entendeu? Preventivamente foram presos Cláudio Pereira Martins, 36, José Aldair Pereira da Costa, 41. Segundo a polícia, ambos cometeram tentativa de homicídio. Rapidamente, a Justiça tem dado a sua resposta também com o julgamento desses indivíduos, prolatado as suas sentenças, e aí sim, uma vez prolatado, nós efetuamos as suas prisões através do grupo de capturas, que mais uma vez, de forma efetiva, vem demonstrando a sua brioso trabalho que já vem sendo efetuado em todo o estado do Acre. E por último, os agentes prenderam Pedro de Souza Pereira, 62 anos. Ele foi sentenciado pelo crime de homicídio a 12 anos no regime fechado. Olha, o Centro de Estudos de Línguas, um departamento da Secretaria Estadual de Educação, formou ontem mais 800 alunos em 4 idiomas diferentes. São pessoas que já saem dali com uma nova profissão, capazes de se comunicar em qualquer parte do mundo, seja no inglês, francês, italiano e espanhol. Vamos ver a reportagem? O Centro de Estudos de Línguas iniciou suas atividades em 2011 e faz parte de um projeto criado pela Diretoria de Inovação da Secretaria Estadual de Educação. Por aqui já passaram mais de 4.000 alunos e nessa última formatura, mais de 890 novos formandos receberam seus diplomas. O Centro de Línguas oferece cursos básicos e avançados de inglês, francês, italiano e espanhol, com duração de 2 anos para alunos com faixa etária, a partir dos 12 anos. Hoje, o mesmo serviço já é oferecido em 3 municípios do Acre. Iniciativas como essas na área das línguas, do inglês, do italiano, o espanhol e o francês, podem abrir do ponto de vista de conhecimento das outras culturas, intercâmbios que podem ser feitos. E o que é mais importante é que esses alunos, esses estudantes, essas diferentes faixas geracionais possam, a partir desses conhecimentos, se colocarem de modo competitivo até no próprio mercado de trabalho. As matrículas ocorrem semestralmente pelo site da Secretaria de Educação. Chegam a selecionar até 1.500 alunos por período. Muita gente que procura o curso tem por objetivo alcançar metas no mercado de trabalho, outras querem aprender uma língua estrangeira por causa do intercâmbio e até para viagens internacionais. Definitivamente, o domínio de outra língua abre portas. Nós temos um público bem heterogêneo. Nós atendemos alunos da rede pública a partir do 6º ano, que é o nosso público-alvo, mas também nós atendemos a comunidade, aos servidores públicos e as pessoas que, de uma certa forma, precisam do aprendizado de uma língua estrangeira para enriquecimento pessoal, viagens. Aos 70 anos, o jornalista, escritor e funcionário público federal Caetano da Luz recebeu mais um diploma.
Agora, ele está pronto para viajar e não vai mais precisar recorrer aos serviços do consulado brasileiro por onde passar. Caetano transpôs os limites da idade e agora vai usufruir do que aprendeu no Centro de Estudos de Línguas. Isso é muito importante na vida de qualquer cidadão. O conhecimento, sempre que você agrega conhecimento, você cresce seu espírito, você cresce sua alma, você fica de bem consigo mesmo. O domínio de uma língua é muito importante. E esse Centro de Línguas aqui é um marco no ensino acreano de grande qualidade. Isso aqui nós temos de jovens de 12, 13 anos até um homem da minha idade. Então, isso é uma coisa muito importante, o ensino do conhecimento. Quem fala uma língua vale por um, quem fala duas línguas vale por dois, dizia meu avô. Eu acho que isso aqui não pode ser interrompido. O governo do Estado tem que dar um nó no corpo, como dizia meu avô, para manter isso aqui para as mais gerações. Mais pessoas estão precisando e os que saem daqui saem muito satisfeitos. São 6h46. Produtores rurais com ordem de despejo ameaçam fechar a estrada de Brasileia. J. Guimarães. Cerca de 200 pessoas, entre elas mulheres, homens e até crianças, já estão alojadas na sede da Federação dos Trabalhadores em Agricultura aqui em Rio Branco. E a cada hora, esse número aumenta com novas famílias vindas de uma área de ocupação agrária no Seringal Capatará, região do município de Capixaba. Ao todo, são 400 famílias que devem chegar à capital acreana nos próximos 3 dias, para segunda-feira, pela parte da manhã, acamparem na sede do INCRA. Elas querem a ajuda do órgão para suspender uma ordem de despejo emitida pela Justiça, atendendo a alegação de um fazendeiro de que a terra em questão é herança da família dele. Mas os poceiros não concordam com os argumentos do suposto proprietário, que não consegue explicar com clareza a origem da propriedade da terra. A gente vive hoje lá da terra, né? A gente tem banana, tem galinha, a gente tem macaxeira, né? A gente vive disso. E, inclusive, a CEAPROF colocou para nós lá, para alguns agricultores, 1 hectare de café, que são 1.700 pés de café para cada colono lá. Inclusive, eu tenho essa plantação de café há um ano e meio já. Todos afirmam que são poceiros ou descendentes dos primeiros habitantes da região. E se forem expulsos do local onde moram, não têm para onde ir. Não tem para onde ir, se acabar tudo assim de repente, né? A gente fica sentido, né, com isso, né? Onde nós vamos? É o jeito. O Seringal Capatará tem 44.420 hectares de terra, inicialmente registradas em cartório no nome do líder da Revolução Acreana, José Plácido de Castro. As famílias que estão sendo expulsas ocupam apenas 3.000 hectares. O restante está nas mãos de grandes fazendeiros, que também não possuem documentos convincentes da cadeia dominial de posse da terra. As famílias ameaçam fechar a BR-317 na entrada do ramal que dá acesso ao local onde elas moram, se realmente tiverem que sair da área de ocupação. Em seguida, o líder do movimento já deixou bem claro que vão acampar na sede do INCRA aqui em Rio Branco. Fazer moradia dentro do INCRA, fazer uma moradia, local de moradia e possivelmente fazer daquelas salas um local de dormir, de segurança do povo. Porque vocês não têm para onde ir? Porque, na verdade, essas famílias nós não temos para onde ir, as famílias não têm para onde ir. Vejo pessoas, essas famílias, a maior parte dessas famílias, tudo que tem está naquele local. E esse é apenas um capítulo dessa novela que ainda vai render muito. São 6h49. Eu quero aproveitar você que está acompanhando o Bom Dia Rio Branco nesta manhã de sexta-feira e falar da Autoescola Vitória. Você que está querendo tirar sua carteira nacional de habilitação, não pode deixar de aproveitar a promoção para esse mês de maio. Você pode ter até R$300 de desconto para tirar a sua primeira habilitação na categoria AB. 32235602 é o telefone da Autoescola Vitória. Você liga, vai até a Autoescola, marca um horário, vai até lá e negocia. Se você não tem cartão de crédito, que é a grande dificuldade do acreano, você pode pagar
através da nota promissória. Conversa com o Nelson vai ver as melhores condições para você, a quantidade de vezes que você vai poder pagar, e aí você acaba tirando e se habilitando, andando regularmente pelas ruas do nosso estado e da nossa capital. 3223-5602, carros novos com ar-condicionado, motocicletas, instrutores capacitados, e você também que quer adicionar mais uma categoria à sua habilitação, a Autoescola Vitória dispõe dessa carreta que você está acompanhando aí nas imagens, para que você possa fazer a adição de categoria. Ligue agora 3223-5602 ou procure a Autoescola Vitória. Dia das Mães, Autoescola Vitória. Ganhe R$300 de desconto na sua habilitação. A maior e melhor autoescola da cidade traz no mês das mães uma promoção para deixar ela muito mais feliz. Um super desconto de R$300 na sua habilitação. Aproveite, essa é a melhor oportunidade para adquirir sua habilitação. Mês das Mães, Autoescola Vitória. Rua Minas Gerais, 815, Preventório. Fone 3223-5602. Uma empresa do Grupo Vitória. Às 6h51, você vai ver logo depois do intervalo comercial. Após reportagem exibida aqui na TV Rio Branco, família que não tinha onde morar recebe de doação um terreno. E você vai ver também, nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que o acreano acha do afastamento da presidente Dilma Rousseff. E ainda é logo após o intervalo comercial.